A graça e a paz. Estamos aqui para falarmos do tema Espírito Santo. O Espírito Santo é um tema assim, que ele é muito abrangente. É um conteúdo da onde nós podemos tirar vários ensinamentos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. A doutrina do Espírito Santo, ela é de grande valor e de máxima importância nos dias atuais. Porque a nossa vida cristã, ela não pode ser dirigida por mecanismos humanos, tá? Mecanismos esses que não nos trazem crescimento espiritual nenhum. Porque nós entendemos que é certo que todos nós, que todo cristão, ele enfrenta forças opositoras no seu dia a dia. Então, nós estamos enfrentando luta constantemente, dificuldades constantemente, porque a própria palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e as potestades. E para que nós possamos vencer esses principados e essas potestades, nós dependemos de uma força vinda dos céus. E essa força é o Espírito Santo. Gálatas 5,16, ele nos diz para que andemos no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito. É indispensável buscar viver no Espírito todos os dias da nossa vida, para que nós possamos conseguir permanecer na nossa caminhada de fé. Porque quando a gente passa a viver na carne, nós vamos correr o risco de estar servindo a dois senhores. Hebreus 11,6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Espírito Santo é Deus presente em nossas vidas. Viver no Espírito é negar a carne, a vontade pessoal e deixar Cristo viver em nossas vidas, levando a cruz. Gálatas 2,20. Mateus 28,20 nos diz que quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E realmente ele tem estado conosco através de seu Espírito. Mas como que nós podemos viver no Espírito? Como que nós podemos viver no Espírito de Deus? Nós temos duas orientações que nos ajudam a vivermos no Espírito. A primeira é esvaziar-se de si mesmo. Filipenses 2,7 nos diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então aqui nós vemos que o maior exemplo de vida no Espírito é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Aqui diz que ele se esvaziou de si mesmo, tá? Ao contrário de muitas pessoas que quanto mais pensam ser espirituais, mais estão cheias de si. Porque entendemos que estar cheio do Espírito de Deus é uma experiência pessoal. E para isso é preciso, é necessário esvaziar-se de si mesmo. Porque não há como nós estarmos cheios de nós mesmos e de Deus ao mesmo tempo. Aqui nós vemos a importância de ter um relacionamento com Deus. Então nós precisamos falar, orar, meditar, ler, louvar, ouvir, entender e sentir o que o Senhor fala às nossas vidas. Usando a nossa consciência, usando a Bíblia, as pessoas, os dons espirituais, ou a forma como ele quiser falar, podendo ser até mesmo audível. Porque o Consolador ele veio para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E a obra do Espírito Santo, ela transforma o pecador em salvo, o salvo em santo e o santo em servo. Então é preciso, é necessário esvaziar-se de si mesmo.
Então, o primeiro caminho que nós temos que seguir para que sejamos cheios desse Espírito é nos esvaziarmos de nós mesmos. O segundo passo é nos enchermos de Deus, para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher de Deus. Efésios 5,18 nos diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito de Deus, ele é santo e santificador. Portanto, viver a vida no Espírito é ser guiado por Deus em tudo, tendo a Bíblia como orientação, como luz para o caminho. Salmo 119, 5. Com o propósito de alcançar a santidade. Porque viver no Espírito, ele não nos leva a uma vida só espiritual, mas também nos conduz à plenitude cristã nos relacionamentos com o próximo e com o mundo. E principalmente nos leva a desejar que outras pessoas também vivam no Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele mandou o seu Espírito para todos os que creem, com uma bênção, sem acepção de pessoas. Basta apenas querer. Pois lá em João 1,12 nos diz assim: pois todos a quantos creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então basta querer. Se crerem em seu nome, vai ser chamado de filho. 1 Pedro 2,9 nos diz que nós somos um reino de sacerdote, que nós temos acesso direto a Deus e a seu poder. 2 Timóteo 2,5 nos fala que nós não precisamos de intermediários. Nós sabemos que um lavrador, quem é um lavrador, quando nós estamos vendo-o trabalhar. Porque quando ele trabalha, nós vamos poder ver os seus frutos. Assim também é quando nós vemos uma pessoa que vive no Espírito. Quando nós a estamos fazendo as obras, ela vai estar colhendo os frutos do Espírito de Deus. Alguém que diz ter o dom de plantar, mas não planta e não colhe, ele não é um lavrador. Então é preciso demonstrar visivelmente aquilo que somos. Tá? Porque Mateus 7,20 nos diz que pelos frutos conhecereis. Então nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Nós temos que entender aqui que a doutrina do Espírito Santo, ele ocupa um lugar central no movimento dessa renovação espiritual. Então nós precisamos desejar ser cheios da presença do Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Senhor preencher a nossa vida até transbordar. Viver a vida no Espírito é viver com Deus. E viver com Deus é muito bom. Por isso nós precisamos chegar ao conhecimento dessa boa notícia. Os discípulos, ao receber a virtude do Espírito Santo, eles receberam o poder para testemunhar de Cristo, levando a salvação a muitas vidas. E essa é a consequência de se viver a vida no Espírito de Deus. É levar pessoas a conhecer a Jesus. Como será que nós temos vivido? Nós temos vivido na carne ou no Espírito? Como que nós temos feito para que o Espírito Santo ele faça parte da nossa vida? Como que nós temos feito para nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Deus? Porque viver no Espírito é muito melhor do que viver na carne. O Salmo 139, 7, ele nos diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Então não tem coisa melhor, não tem coisa mais gratificante do que nós vivermos
no Espírito de Deus, do que nós deixarmos o Espírito Santo de Deus encher as nossas vidas. Vamos ser cheios do Espírito. Vamos deixar que esse Espírito ele faça morada nas nossas vidas. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós nos enchemos de Deus, nós damos a liberdade para que o Espírito Santo ele possa agir através de nós. Então vamos ser cheios, vamos deixar que ele guie, que ele nos oriente, qual o caminho, qual a direção que nós temos que seguir. Vamos ser cheios do Espírito de Deus. Que o Senhor vos abençoe.